Eu sou Dead Joe, o mensageiro das sombras, e esta é a continuidade inevitável do Decálogo Sombrio, o segundo capítulo de um arquivo que nunca deveria ter sido aberto. Se você está ouvindo minha voz agora, saiba que há algo escutando ao mesmo tempo. Algo que repete, algo que aprende, algo que aproxima o rosto do seu silêncio para entender a forma como você respira. Hoje eu abro diante de você o Arquivo do Sussurro que aprende o seu nome. Tudo começa em 1964, na pequena e esquecida Vila Santa Telma, interior do Pará. Uma vila tão minúscula que até hoje não aparece em mapas, como se alguém tivesse decidido apagá-la antes que mais alguém descobrisse o que viveu ali. A primeira ocorrência deste arquivo vem de uma carta encontrada numa casa abandonada, escrita por um professor chamado Hélio Farias, um homem conhecido pela calma inabalável, e que, segundo os registros, morreu com as mãos tapando os próprios ouvidos até quebrar os ossos. A carta dele começa assim: ele sabe meu nome, e cada vez que o repete, ele vem mais perto. Eu lembro nitidamente quando li essa frase pela primeira vez. A voz dentro de mim ficou silenciosa por alguns segundos, como se até ela tivesse medo. Segundo a carta, Hélio ouviu o primeiro sussurro às 3 da manhã. Era fraco, quase tímido, e parecia imitar o vento. Mas não era vento, era seu próprio nome, dito de um jeito torto, arrastado, como se a língua da criatura não soubesse ainda como moldar os sons humanos. Teste-lhe. Assim veio a primeira vez, ele ignorou, mas na segunda noite o som ficou mais limpo. Na terceira, mais próximo. Na quarta, a voz já sabia pronunciar todas as sílabas como se tivesse aprendido com ele mesmo. Hélio, claro, contido, quase íntimo, e cada repetição trazia o sussurro alguns passos para dentro da casa. A vila inteira passou a ouvir coisas semelhantes. Nomes ditos dentro das gavetas, dentro dos armários, dentro das paredes, como se alguém estivesse treinando a voz humana por dentro da madeira, testando até acertar. A cada acerto, vinha a aproximação. Eu passei meses lendo relatos. Uma mulher chamada Marta descreveu ter ouvido seu nome sendo repetido enquanto ela se olhava no espelho. A voz parecia vir de trás dela, mas quando ela se virou, o som veio da frente. Foi a primeira vez que percebi que aquilo não precisava de boca, escreveu ela. O mais perturbador: o sussurro não falava, ele aprendia. A cada repetição ele ficava mais natural, mais familiar, até que finalmente imitava alguém que a pessoa conhecia. Algumas vítimas diziam que ouviram suas próprias mães as chamando, mesmo que as mães estivessem mortas há anos. Outras ouviam suas próprias vozes, pedindo para abrir a porta. O ápice aconteceu na noite de 18 de junho. A vila inteira acordou com seus nomes sendo pronunciados ao mesmo tempo. Não por um sussurro isolado, mas por dezenas, talvez centenas. Uma multidão de vozes repetindo cada nome de cada morador, perfeitamente sincronizadas. Como se a vila fosse uma sala de aula onde alguém tivesse terminado de estudar todos os rostos, todas as vidas, todos os timbres. Depois disso, a vila foi abandonada. E eu cometi o erro de investigar, porque desde que comecei este arquivo, às vezes, só às vezes, eu acho que escuto o meu próprio nome sendo ensaiado por algo no escuro. Um som fraco, anêmico, como uma voz recém-nascida tentando me chamar. Uma vez, durante a madrugada, ouvi alguém dizer Joe atrás de mim. Pensei ser minha mente pregando truques, mas não parecia minha mente. Parece que o sussurro não está preso àquela vila. Ele viaja por nomes. Onde um nome é dito, ele escuta. E onde escuta, ele tenta aprender. Eu sinto ele aqui agora, aproximando-se enquanto conto essa história. Talvez porque você está me ouvindo. Talvez porque agora ele conhece 2 nomes, o meu e o seu. Não repita seu nome em voz alta, nunca. É assim que ele encontra a pronúncia exata. Este é apenas o início. E eu, Dead Joe, mensageiro das sombras, continuo descendo neste abismo para trazer você junto. Respire devagar. Não deixe ele ouvir. Eu continuo daqui, exatamente do ponto em que o silêncio ficou denso demais. Se você continuou ouvindo, saiba que o sussurro também continuou. E talvez agora ele já tenha repetido seu nome pelo menos uma vez no escuro. É assim que começa para todos. Um som distante, quase inocente, mas que carrega a fome de uma presença que você não pode enxergar. Quando retornei à Vila Santa Telma para aprofundar minha investigação, encontrei somente ruínas, fotos rasgadas e paredes arranhadas.
Mas no centro da vila, na antiga escola, havia algo que ainda estava intacto. O diário de um menino chamado Kaique, de apenas 12 anos. Ele escreveu que antes de desaparecerem, os moradores ouviam o sussurro não apenas pelo nome, mas pelo medo. Ele sabe quando eu tremo, escreveu o garoto. Ele não aprende só o nome, ele aprende a pessoa. Relatos indicam que o sussurro começa sempre tímido, como se escutasse a respiração humana para imitar o ritmo, o calor, o tremor. Alguns sobreviventes descrevem o som ficando mais completo a cada noite. Um deles, um pescador que fugiu da vila uma semana antes do desaparecimento coletivo, declarou que ouviu o sussurro praticando sua voz. Não chamando, praticando. Repetindo seu nome como quem ensaia uma performance, uma imitação perfeita. Ele disse, era eu. Era exatamente a minha voz me chamando. Mas eu não estava falando. É isso que faz desse arquivo diferente dos outros. O sussurro não é apenas um aviso, é um estudo. Ele imita até conseguir reproduzir sua alma. E quando consegue, você deixa de ser único, deixa de ser necessário. A versão que ele cria é mais obediente, mais silenciosa, mais útil. Eu lembro do momento exato em que percebi que ele não está limitado ao passado. Estava gravando uma análise anterior, quando nos bastidores ouvi algo arranhar o microfone. Um sopro leve, quase imperceptível. No dia seguinte, na edição, percebi que aquele sopro formava exatamente o início do meu nome. Joe. E o mais perturbador não era minha voz. Era uma tentativa, uma imitação falha, mas cada vez mais familiar. E agora, enquanto narro para você esta segunda parte, sinto a presença ficando mais ousada. Ele gosta. Quando o nome é lembrado, ele gosta de atenção, ele se alimenta dela. Os arquivos indicam que quanto mais pessoas conhecem a lenda, mais rápido ele aprende novos nomes. Isso significa que neste momento, enquanto você me escuta, ele pode estar se aproximando de você, testando seu nome numa voz quase humana. Os últimos relatos registrados vêm de 1997, de uma enfermeira chamada Thalita, que morava a mais de 1000 quilômetros da vila original. Ela contou que ouviu seu nome repetido por uma voz infantil enquanto caminhava sozinha sobre uma ponte. 3 dias depois, encontrou na porta de sua casa bilhetes com seu nome escrito inúmeras vezes, em caligrafias diferentes, como se dezenas de pessoas estivessem treinando simultaneamente. Ela desapareceu na semana seguinte. E aqui está a última verdade conhecida. Ninguém vê o sussurro que aprende o seu nome. Ele não tem forma, ele não tem rosto. Ele existe apenas na voz que reproduz, uma voz que se aproxima até ficar tão perfeita que você é obrigado a olhar para trás. E quando olha, já não importa quem chamou. Você já está dentro da imitação. Eu sou Dead Joe, o mensageiro das sombras. E este foi o segundo capítulo do Decálogo Sombrio. Se continuar comigo, saiba que cada arquivo abre portas que não fecham mais. Inscreva-se no canal Decálogo do Dead Joe. Comente suas impressões. Compartilhe este arquivo e mantenha as luzes acesas. Cada ação sua impede por alguns segundos que ele aprenda o seu nome mais rápido. Até o próximo arquivo. Escute o silêncio com cuidado. Se ele te chamar, não responda.